TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos com mais uma vez o nosso Você Sabia? E hoje nós estamos trazendo, por uma razão que no final nós vamos dar ciência de vocês qual é essa razão, o Adalto de Azevedo. Ele já trabalhou conosco aqui na televisão no começo e agora vamos aproveitar para conversar com ele, para ter um conhecimento maior de quem é o Adalto de Azevedo, que nasceu em Estrela. E aí, tua infância, como é que foi, Adalto? Seu Oswaldo, muito obrigado pelo convite desde já, né, para participar do seu programa, e aos amigos que estão nos assistindo, a nossa saudação. Olha, eu sou natural de Estrela, nasci no ano de 1942, não tenho vergonha, não tenho nenhum problema para dizer a idade. É um orgulho. Tem gente que gosta de esconder a idade, eu acho que não é legal. E nasci e me criei em Estrela, e tem duas coisas na vida. Eu fui atleta profissional de futebol, dos 17 anos em diante. Como foi tua infância em Estrela? A minha infância foi como de tantas crianças na época, né? A gente brincava, olha, não dá para comparar com a infância das crianças hoje. Por exemplo, não tinha creche, né? Não tinha creche, a gente ficava em casa mesmo. Eu fui criado pela avó e por duas tias, a quem eu devo muito, né? De ser o que eu sou hoje, pelo menos uma pessoa de bem. E eu recordo com muita alegria da minha avó, principalmente, né? Que foi a minha avó, foi mãe, foi madrinha, foi tudo para mim. E então a gente se criou ali uma família de classe, vamos dizer assim, C, né? Não seria nem classe B, classe C. A minha avó tinha uma pensão onde fornecia alimentação para o Estado, através do Estado, para um presídio que tinha Estrela, e para os brigadianos também na época, e para as pessoas, para as famílias. O senhor Oswaldo Carlos era uma família que eu passava, era um cliente da minha avó, eu passava naquele tempo era vianda, não era a marmita quente hoje, né? A gente levava nas casas que eram os clientes da avó. Isso foi quando foi transferido para a Estrela, para trabalhar na rádio. Gerente da Rádio Alto Taquari. E já que falamos Rádio Alto Taquari, a infância, eu estudei até o segundo ano do ginásio, né? Ginásio Cristo Rei, e por problemas na família eu tive que trabalhar com 13 anos. Né? Naquela época o menor podia trabalhar, hoje não pode, 16 anos, quase o negócio do primeiro emprego, tem uma série de coisas, né? E eu fui trabalhar novinho ainda, o primeiro emprego foi no Paladino, a livraria e tipografia O Paladino, do nosso inesquecível, saudoso senhor Aloysio Valentim Schwertner. Ex-prefeito. Ex-prefeito, né? Ex-presidente do Estrela, ex-atleta, ex-treinador do Estrela Futebol Clube também. Um homem que teve uma vida... E ex-amigo de todo mundo. Um homem que era um homem da comunidade, né? Exatamente. Uma pessoa muito querida, o senhor Aloysio, um homem muito comunitário. E ali foi o meu primeiro emprego. Depois foi na Rádio Alto Taquari. Eu era o locutor do seu Eugênio Nol. É engraçado, né? O seu Eugênio me deu emprego como... O seu Eugênio Nol era que tinha rodoviária de Estrela. O seu Eugênio Nol, pai do atual dono da concessão da rodoviária de Lajeado. Exatamente. O Nelson Nol. Tem o Paulinho também, que são meus amigos, os meninos do seu Eugênio. E o seu Eugênio me deu aquele emprego porque eu estava começando a jogar no profissional do Estrela, naquele tempo não tinha base, tu jogava ou não jogava no titular. Tinha o segundo time, que era o aspirante, que eles chamavam. Mas tinham bons times. Tinha bons times. Os times eram com jogadores mais de casa, quase, né? Da região, principalmente, né? Era muita valorização. E não era uma profissão jogar futebol. Era uma ajuda, né? Ninguém ganhava dinheiro, Deus o livre, né? Hoje não dá nem para comparar o que ganha hoje um jogador de futebol aí, jogadores limitados, até às vezes em clubes médios ou em clubes grandes mesmo, ganhando fortunas. Mas a gente jogava porque a gente gostava também, era da cidade, era da comunidade, aquela coisa. E aí depois eu tive a oportunidade na Rádio Alto Taquari, onde eu tinha 17 anos. O seu Oswaldo chegou, eu dava saída de ônibus na rodoviária para o seu Eugênio,
e gostou da voz. Naquele tempo, os locutores de voz, Tinha um padrão, como que o que faleceu agora essa semana, o Enio Hockenbach, né? Exatamente. O Enio Hockenbach era um espelho para a gente. E tinha que ter padrão de voz, né? Eu escutava, eu era fã mais ferrenho do Enio Hockenbach, né? Natural do Lajeado, depois um dos grandes locutores do rádio e da televisão do Rio Grande do Sul, o Hockenbach. E aí a gente foi indo, né? Mas me conta um pouquinho, tu iniciaste mesmo o futebol, foi no Estrela Futebol Clube, né? O profissional. Eu tive na categoria de base do Internacional exatamente, foi um ano. Eu não gostei muito de ficar lá em Porto Alegre, eu não gostava de Porto Alegre, eu achava muito grande naquela época, era muito movimento, estava acostumado em Estrela, que era um lugarejo praticamente, né? Naqueles anos. E aí voltei para casa. Joguei. Quando eu fui para a base do Inter, eu joguei no Rui Barbosa de Colinas, que hoje é Colinas, era Corvo. Ali também tem uma grande amizade com as pessoas, gente muito do bem, assim, gente pura. Como é que vocês eram gratificados? Hein? Como é que vocês alcançavam dinheirinho para isso, para aquilo ou não? No Estrela era um salário mínimo. Dava um salário mínimo. Meio salário, dependia quando estava começando, não era meio salário. Tinha um jogador que vinha de fora, ganhava 3 salários. Tinha bons jogadores. Tinha bons jogadores. Nós tivemos jogadores, na minha época, no Lajadense, por exemplo, eu vou citar um só para não fazer... Eu quero ter que citar 30, 40 aí, né? Mas o exemplo de jogador era o Paulo Heineck. Paulo Heineck era um exemplo. Mas ele chegou a jogar no Estrela? Não, ele chegou a jogar no Estrela? Ele jogava aqui. Era adversário. Mas era adversário. A gente tinha prazer em jogar contra o Paulinho. E quando eu era menina, o Paulinho já jogava e eu era guri ainda. Eu ia no estádio olhar o jogo, vinha a Lajeado olhar o jogo aqui no antigo Florestal, aqui pertinho no informativo, ali embaixo, né? Aqui no campo, não do Florestal de cima, o velho Florestal. Ali onde de frente à padaria Suíça, do outro lado da rua. Hoje, casualmente, eu moro num apartamento onde acho que era a goleira do campo ali. A gente vinha de Estrela, a gente era moleque, quando lá já dentro estava bom, a gente atravessava a barca lá no poço, no Passo de Estrela e vinha a pé para olhar os jogos. E naqueles tempos dos jogos de Estrela Lajeado, teve gente que atravessava o Rio Taquari a nado. Esse eu não assistia, porque nós éramos muito pequenos, nós tínhamos medo até de ir no jogo. Mas quando o Lajadense jogava, eu lembro um jogo aqui, Lajadense e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Paulo Heineck, que jogou de bola e coisa, né? Os caras ficaram apaixonados pelo Paulo. Bom, o Paulo foi para a Europa junto com o Cruzeiro e coisa. Infelizmente nos deixou cedo. Hoje, né, para a expectativa de vida que se tem hoje. Os irmãos dele hoje têm uma grande empresa. O seu Nestor é amigo da gente. É uma família muito querida, a família dos Heineck. Sim. Né? Estão com as empresas e coisas. E os meninos, tudo a meninada, jogam bem, mas igual o Paulo... Não, o Paulo era um craque. Hoje seria milionário. No futebol de hoje seria milionário. Era um craque. Então foi assim, Sr. Oswaldo. Eu joguei no Estrela, fui servir o quartel, voltei, joguei mais um ano no Estrela. Com 21 anos eu fui para Santa Cruz, joguei no Avenida, joguei no Santa Cruz. Eu consegui fazer uma coisa que lá a rivalidade é muito grande em Santa Cruz, os dois clubes na mesma cidade. Era bem pior do que Estrela e Lajeado. Mas é pior do que Estrela e Lajeado, porque ali está junto, se enxergando todo dia na cidade, né? Na mesma cidade, os dois clubes, então a coisa esquenta mais rápido, né? E jogador do Avenida não podia andar junto com o jogador do Santa Cruz, na rua, que ele chamava atenção e tal. Eu consegui jogar meio ano no Avenida, o primeiro semestre, e o segundo semestre no Santa Cruz. Aliviava o cofre do Avenida no segundo semestre e eu ganhava um pouco mais que o Santa Cruz, era a primeira divisão. E aí teve uma passagem de um ano em Bagé, no Guarani, que já pagava mais, já era o nível era mais elevado, o Guarani, a exigência era maior, treinava de manhã e de tarde. Em Santa Cruz ainda treinava só na parte da tarde. O Avenida treinava à noite, todo mundo trabalhava e treinava à noite. A iluminação não era das melhores, mas para treinar e coisa dava, não tinha problema, a gente treinava. E aí eu trabalhava na Rádio Santa Cruz, e jogava no Avenida ou no Santa Cruz. Esse período de Santa Cruz era duas coisas, fazia as duas, né? Claro que a rádio esportiva não podia fazer porque eu jogava, então
Era suspeito falar em programa esportivo, mas tinha os programas musical, programa de jornalismo, notícia e coisa. E foi assim. Aí quando eu parei de jogar no Estrela Futebol Clube. Eu me despedi, comecei a me despedir no profissional no Estrela Futebol Clube, aí eu tinha 32 anos. Foi 17 aos 32, eu fazia as duas coisas. Aí eu comecei a fazer só rádio. Rádio, jornal um pouco também na Estrela e coisa, mas o rádio sempre foi o forte. Aí eu comecei a fazer rádio esportivo. Exato, até hoje, né? Eu comecei a fazer rádio esportivo. E aí na carreira de radialista, eu tive assim, muitas alegrias. E uma coisa que a gente plantou é a amizade. Eu chego hoje em alguns lugares, eu estou com 73 anos, eu vou em alguns lugares, eu falo um pouquinho, é o Adalto Azevedo, por causa da voz. O rádio é uma coisa que liga muitas pessoas. Agora está a internet, celular e coisa, o rádio ficou meio de lado, é verdade, né? Mas ainda para noticiar coisas, o rádio é mais instantâneo que a televisão, por exemplo. Televisão, o cara tem que deslocar lá. Agora estão mandando por a internet, né? Manda pelo celular, manda com imagem a notícia, o cara fala ali, mostrando a imagem. Está sendo muito usado, evoluiu muito, né, a comunicação. Nós estamos com a nossa TV também, já se preparando. E está na internet a TV, né? A TV está na internet, mas ela tá voltando para o cabo. Porque o pessoal sentiu... Aí ela vai ter internet e cabo. Vai ter o cabo em Lajeado já deveria estar instalado, e Arroio do Meio também. Nós temos o cabo em Lajeado e em Arroio do Meio vai haver cabo também, nós vamos instalar. E tem mais 5 cabos para abrir no Vale do Taquari, todos eles com a TV informativa. Aí nós vamos... Aí vai agora, a internet faz milagre, né? Quando colocou o futebol, o basquete, por exemplo, só para passar um exemplo para o senhor, eu tive a felicidade, Deus me deu essa graça, de estar presente na inauguração do ginásio esportivo, chama Arena Esportiva da Univates, por ocasião de um jogo de basquete pela extinta Rádio Alto Taquari. O estádio lotado, o ginásio lotado, com o Brasil e Uruguai. Eu tive essa graça de estar presente, porque eu levo tudo como uma graça de Deus, porque a gente pode fazer coisa boa, pode fazer, mas eu procurei fazer bem feito. E para mim foi assim, uma coisa inesquecível. E eu dizia na ocasião que o esporte, especialmente o basquete, o vôlei, esses esportes que são meio esquecidos, que não são valorizados, não tem milhões para os atletas e coisas, seria uma época antes e depois daquele ginásio esportivo da Univates. E é verdade, agora se confirmou. Pena que o nosso basquete está... No momento, no adulto está parado. Está meio parado. Lamentável. Mas o futsal parece que está em evolução, o futsal através da ALAF, e falando desses esportes mais amadores, né? Não falando do Clube Esportivo Lajadense, que subiu, desceu, agora quer subir no ano que vem de novo. É aquela coisa... Mas em todos os clubes acontece isso. Isso é normal. Normal em clubes médios e de pequeno porte, é normal acontecer isso. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo para ninguém, né? A gente vê o Caxias, por exemplo, está disputando a divisão de acesso do Rio Grande do Sul, a chamada segundona, né? O Caxias é uma potência, já foi campeão gaúcho e coisa. Subiu e teve uma queda esse ano que não há... Eu acho que amanhã depois deve voltar. Não há maneira de... Então, assim, Sr. Oswaldo, tem umas coisas... O basquete, por exemplo, a gente transmitia jogos do Clube Atlético Birajá, o Bira, da primeira divisão, o Campeonato Gaúcho, ou mesmo a Liga Nacional, né, que eu chamo de primeira divisão. Nós recebíamos nós botávamos na internet a transmissão, na Rádio Alto Taquari. A gente botava pela internet também. E recebia telefonema, colocava no ar mãe de jogadores do interior de São Paulo que estavam jogando aqui. Mas nós temos... Então, é uma coisa... Mas nós hoje recebemos... Uma coisa que, se é aproveitada só para o bem, é uma maravilha, né? Tem gente que usa para o mal também, né? Mas sabe que nós hoje... Nós temos contato com muita gente na Alemanha, na Inglaterra, no norte do Brasil, aí, esses antigos moradores daqui. Na internet nós temos muito isso. E tem muita gente também que ainda diz,
fiquem na internet, porque na internet, se nós não podemos ver o noticiário no horário, nós vamos lá. Vamos ver depois. Ouvimos na hora que nós podemos. Mas ele insiste no cabo e nós vamos atender a nossa clientela. Eu acho que faz as duas, né? Melhor ainda. Vai tudo podendo junto, fazer as duas, fica todo mundo satisfeito. Nós temos mudando bastante coisa e essa é uma das razões que tu está aqui hoje para nós conversarmos também no que nós pretendemos fazer nesses setores todos. Mas tu já terminou com Estrela? Só uma coisa assim para que eu queria lembrar. No basquete, por exemplo, tinha um menino aqui do Lajado, o Eduardo Trevisola, filho do Darcy Trevisola, que é grande amigo nosso do esporte amador e coisa aí. O Darcy está sempre ligado, ligado ao São Cristóvão. O Eduardo foi jogador e coisa, joga ainda. É um menino que estava fazendo estágio nos Estados Unidos. Acho que era na Califórnia que ele estava. E ele ligou para a gente, eu estou aqui escutando basquete. Isso aí causava uma alegria, exatamente, né? Nós estávamos começando a viver uma nova era, né? A internet. Agora está é um bombardeio de comunicação. Ninguém sabe o que vai ouvir. Cada dia aparece um aparelho mais moderno. Nós queremos fazer só o que é o Vale do Taquari para o mundo inteiro. Nada mais. Não vamos nos meter nisso, naquele outro. Queremos publicar para o pessoal do Vale do Taquari. Eu acho que é a origem, não pode ser. A gente não pode sair da origem, tem que valorizar. Agora, Adalto, eu quero que tu conte uma história para todo o povo que tu me contastes um dia. O Adalto é um brasileiro puro, então ele era um pouco moreno, ele não era assim, ele era marrom escuro. Cabelo meio encaracolado. Meio encaracolado. E Estrela, todo mundo era bem branco ou bem preto. E o Adalto estava no meio do caminho. Todo mundo gostava dele. Ele ia para cá, ia para lá, coisa. Ele entrava nos clubes, entrava nos bailes, entrava nas festas. Só que, uma ocasião, ele entrava, mas não fazia mais nada, né? E uma ocasião ele levou um susto num baile, numa inauguração de um salão de baile. Como é que foi essa história, Adalto? Não foi inauguração. Eu sei que tinha um baile lá no salão no interior. Eu não vou dizer a localidade, que o pessoal poderia ficar chateado. Mas aconteceu de verdade, foi comigo, não tem problema nenhum. Mas nós já damos tanta risada. Não tem preconceito nenhum, não tem problema nenhum para falar sobre isso. Eu fui no baile, no interior, né, e paguei o ingresso todo. Aí o cara que estava na portaria, que eu entreguei o ingresso, me disse, tu pode... Eu tinha 17 anos, eu acho que eu nem podia estar em baile para começar, não tinha idade para estar dentro do baile, né? Eu tinha altura e coisa, aí entrava. O cara me disse, olha, pode conversar com as meninas, tu pode tomar uma cerveja, coisa. Tu não pode dançar, viu? Eu digo, mas por que eu não posso dançar? Não, porque tu é muito escuro. Tá bom. Eu já estava lá dentro, já tinha pago o ingresso mesmo, né? Mas eu acho que tu, quando tu me contou isso, eu já estou com a memória, mas tu pegou o seguinte, tu entrou, conversou com todo mundo, eu não e cheguei... convidou uma menina para dançar. Não, nessa aí eu não cheguei nem a convidar ninguém. E depois eu fui no baile, eu chamava o baile da raça, né? O baile dos morenos, o baile dos negros, da descendência. Exatamente. Da afrodescendência. E lá né? disseram que nesse eu cheguei a dançar. Em baile de negro, branco não dança. Aí eu estava dançando com uma mulata bonita e coisa, inclusive. E vai dançando normal, educado e coisa. Aí me bateram no ombro e olha, no final da contradança aí, passa ali na secretaria que eu preciso falar contigo. Agora o senhor que era o dono da festa, né? Aí ele lá dentro, olha, não pode dançar. Eu fui lá conversar com ele, não pode dançar aqui. Eu disse, mas por quê? Tu é muito branco para dançar aqui. Aqui baile de negro, branco não dança. Daí eu fiquei pensando, mas o que estão fazendo comigo? Lá no outro salão eu era muito escuro. Aqui eu sou muito claro. Lá eu era negro, aqui eu sou branco. Mas como é que é esse negócio aí? Aí eu já estava perdido de meio, não ia dançar mais mesmo. Eu perguntei para ele, eu digo, lá não deixaram dançar, aqui o senhor não deixa dançar. Eu vou dançar no meio da rua?
Daí ele disse, não, meu filho, não é. Eu digo, então, eu vou dançar onde, então? Aí tinha o filho do cidadão esse, os 2 filhos dele, que já eram uma cabeça já mais arejada, né, para essa coisa. O coitado do velho não tinha preconceito também, o nego velho esse do bairro. Não tinha preconceito. Ele estava atendendo uma norma que os outros exigiam, né? Não, mas era assim, o preconceito, a discriminação racial era dos 2 lados. Sim. Era dos 2 lados. Não era só o branco que tinha mas eu tinha, coisa com eu tinha o na preto. rádio não era, não. Eu tinha no rádio um programa só negro entrava, branco não entrava. Nos outros sempre tinha, mas tinha um especial. Mas quem me contou, ele talvez fantasiou um pouquinho. Ele disse que tu chegou lá, todo mundo te atendeu, e tu tinha uma guria para dançar. Quando tu terminou de dançar, eles te chamaram lá para o interior do salão lá e disseram, Adalto, tudo de bom contigo. É uma pessoa mas boa, olha, mas não... em baile de negro, branco não dança. E depois, quando tu foi no outro baile, tu estava dançando, entrou lá para dançar, com a branca também, essa é uma branca, daí te chamaram no fim da dança e diz, olha, Adalto, não te incomoda, porque tu sabe que eu preciso. Agora, em baile de branco, negro não joga. A solução para mim era arrumar uma sarará, como a gente chama, né? Que não é branco nem é preto. E tu que não é negro. Aí a outra coisa que eles diziam assim, ó, no futebol, tinha um treinamento 2 toques no sábado, a gente fazia um treinamento recreativo e tal, para jogar domingo, né? Aí fazia os casados contra os solteiros, os brancos contra os pretos. E os caras escolhiam, levavam, vem, e eu ficava parado, ninguém me chamava. Os 2 escolhedor lá, do preto e do branco. Eu digo, mas ninguém vai me escolher assim, mas tu não é preto nem é branco, tu é sem vergonha, então tá bom. Assim, uma coisa assim, mas nunca me machucou isso, senhor. Não. Nunca me machucou. Nós, do gurizinho, a gente se conheceu sempre, né? Nunca me machucou, eu acho que isso, hoje os caras estão processando por discriminação e coisa. Agora estão tentando humilhar as pessoas também, às vezes independente da etnia, ou se é branco ou se é preto, dos 2 lados. Eu nasci em São Francisco de Paula e tive um caso em Nova Petrópolis, porque como não tinha o colégio só primário lá em São Francisco, lá na Sainha, lá, só primário, o meu pai resolveu vir para Nova Petrópolis para a gente ter sequência do estudo, né? Quando eu cheguei lá, falavam só alemão. Só os 2 professores, o casal de professores, falavam português. E eu ia subindo o morro, tinha um morro, morava ainda mais perto, tinha um morro ali que ia, naquela subida, vinha descido um senhor forte, um negrão forte de coisa, e eu cheguei para o negrão e, que bom conhecer o senhor, aquele me olhou e disse, lhe conhecer, nichts verstehen. O homem não falava uma palavra em português. Alemão. Só falava, mas ele não falava uma palavra em português. Isso era um problema. Naquela época tinha muito disso aí. Adalto, eu fico muito satisfeito de que tu tenhas voltado a conversar conosco. E essa conversa é para recordar aquilo que nós já temos conversado muito, já temos tido participação tanto no rádio como na TV contigo. E tu aceitou um convite nosso para vir participar do nosso novo departamento de esportes. Né? Aquilo, eu já tive a oportunidade, eu agradecer para o senhor mais uma vez, aquela oportunidade que eu tive com vocês aqui. Eu fiz 96 programas chamado Memória do Esporte. Levantou a autoestima de muita gente que está esquecida, falou de meninos que estavam surgindo, técnicos que estavam surgindo, né? E do esporte em geral, não foi só futebol, foi basquete, foi voleibol. Hoje nós temos aqui na região, a nossa região é muito rica em formação de atletas, né? Essa mistura de raças que tem na região aí está fornecendo material humano para jogar voleibol, para jogar basquete, para jogar futsal, para o campo. Então, é um campo a ser explorado, a ser divulgado um pouco mais, eu acho, principalmente no voleibol.
O voleibol, tem várias meninas aí na seleção brasileira de voleibol. Não é coisinha. É um trabalho muito bem feito pelo pessoal do voleibol também. A tua entrada, nós vamos continuar com aquela recordação, porque já faz muitos anos nós vamos reprisar alguns programas. Né? Até fazer uma homenagem a pessoas que já não estão mais conosco. Exatamente, né? exatamente. Nós tivemos aí e depois, devagarinho, com o crescimento nos esportes e coisas, vamos voltar de novo no tempo do passado. Nós não temos mais o Harry Leffler, que era uma legenda do rádio, faleceu também logo. O Harry faleceu uns 30 dias depois que eu fiz a entrevista com ele. Uma entrevista muito com conteúdo, sabe? Uma coisa boa, uma lição de vida até que o Harry deu para muita gente, que ele estava sabendo que não tinha volta mais e assim mesmo estava fazendo a gente rir durante a entrevista, né? É uma pessoa maravilhosa. Tivemos outro, o Rogério Lopes, ex-goleiro do Lajadense, também a gente falou tanto em futebol, irmão do Roque Lopes, que ainda está conosco. O Rogério também já não está mais com a gente, coisa. É uma pessoa fabulosa da comunidade de Lajado e coisa. É bom a gente lembrar dessas pessoas e quantos que estão aí, né? Que estão aí na comunidade. E o Roque, ele deve estar muito triste com o que aconteceu com aquele negócio daquela escola central, porque ele fez um sacrifício enorme. Enquanto ele não fez aquilo, ele não sossegou, curou gente de tudo quanto foi maneira. Verdade. Eu não sei, eu não tenho detalhes, mas já devia ser mais explicada a razão por que fecharam essa casa o cidadão comum não sabe por quê. Cidadão comum que... Exato. Eu, por exemplo, eu sei porque eu li muito, né? Eu não convidei o Roque para vir conversar conosco ainda, porque eu acho que ele deve estar muito frustrado, deve estar muito chateado. Muito chateado. Mas é lei, eu nunca discuti lei, deve-se cumprir as leis. Tá certo. Mas eu acho que não é o que eles fizeram, porque eles cumpriram com a lei. Eu acho que mas é uma lei injusta. Eu acho que é uma rigidez, para quem não conhece, muita exigência. Exatamente, né? Isso. Para mim, exigência. É uma coisa... E eles também, talvez não foram procurados para dar as explicações necessárias, ou não quiseram dar, mas a esperança nossa é que essa casa... Volte a funcionar, porque... salvando vidas e famílias. Né? Exatamente. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.